Olá pessoal, é um prazer estar de novo aqui com vocês em mais um programa falando de Espiritismo, onde nós abordamos temas diversos. Esses programas ficam gravados, vão ao ar pelas mídias em que o MAP participa, pelo Facebook, Instagram e no YouTube, que vocês podem ver o acesso aí embaixo, cada um prefere acessar de alguma maneira diferente. No programa passado, eu falei do momento grave que a Terra está passando, tomei como base esse livro aqui, No Rumo do Mundo de Regeneração. Não deu tempo para falar tudo que eu queria, então vou pegar parte do que eu tinha em mente para passar para vocês, para aproveitar para hoje. Hoje nós vamos ter 3 vídeos, tá? Então vou falar um pouco menos e mostrar mais para vocês, convidando vocês para uma reflexão sobre a importância da vida de vocês. E quando eu digo importância da vida, é a importância na existência eterna do espírito. Como essa encarnação é importante. Como é importante nós procurarmos fazer as coisas certas, buscar o equilíbrio, nos desfazermos das nossas dores, sentimentos de culpa, processos depressivos. Nós temos que fazer de tudo para buscar a nossa autocura, o equilíbrio, o autoconhecimento, conhecer a fundo as minhas imperfeições. E tem que fazer parte da nossa vida, das nossas metas, o esforço para corrigir as nossas imperfeições, as nossas más tendências. E esse esforço ele só pode ser feito se eu conhecer, se eu reconhecer, né? Quais são as imperfeições que vocês acham que vocês têm, as maiores? Aliás, a gente não costuma conversar com as pessoas que nós amamos dessa maneira, né? Você que é casado ou casada, já perguntou para o seu marido, para a sua esposa assim: diga para mim quais são as minhas maiores imperfeições. O que você vê em mim de ruim, né? E deixa a pessoa falar. Ela pode, às vezes, estar equivocada em alguma coisa, mas ouça. A gente não costuma fazer isso, né? Chegar para o melhor amigo, a melhor amiga, me fala aquela coisa que ainda incomoda você em mim. O que você gostaria que eu visse eu mudar? Esse tipo de conversa, essas reflexões são importantes, né? Então nós precisamos dedicar um tempo a nós, assim como ser espiritual. Porque nós dedicamos muito tempo ao trabalho, a arrumar a casa, o que é normal. A gente está vivendo num mundo, numa vida em que essas coisas são importantes. Mas também é importante o ser espiritual. Então nós temos que trabalhar mais o ser espiritual. E a nossa compaixão, como é que está? Nosso sentimento de amor. Vocês se preocupam com isso? O quanto que eu me preocupo ao ver uma pessoa caída na rua, uma criança batendo o vidro do carro no sinal. Eu sou indiferente, ou meu coração já bate diferente e eu fico querendo fazer alguma coisa. E para esse equilíbrio, autoconhecimento, processo de autocura e até para fazer o bem às pessoas que sofrem nas ruas, eu convido vocês para participar dos trabalhos do MAP, porque o MAP é isso, é uma casa com muitas tarefas. Nós temos os tratamentos para as pessoas que querem se equilibrar, que querem se livrar de dores, pessoas que estão com doenças físicas, doenças emocionais, mas nós temos também um trabalho concentrado para as populações de rua, para as pessoas carentes. Aliás, esse é o foco do MAP. Então vocês têm no MAP um local onde vocês querem doar um pouco de alimento. O MAP tem um trabalho de quentinhas para os moradores de rua. Você quer participar de eventos com as comunidades? O MAP tem vários eventos. No fim do ano, as festas para as crianças carentes. No inverno, as pessoas que passam frio na rua. O MAP tem a campanha dos cobertores. Você pode se engajar de várias maneiras e fazer pelas pessoas aquilo que às vezes
Você não sente muita segurança em dar um dinheiro a uma pessoa na rua, achando que a pessoa vai comprar droga, que a pessoa não vai usar bem, ou que está explorando uma criança. Através do MAP, vocês podem fazer isso. E eu estou falando do MAP porque isso faz parte do nosso processo de crescimento, né? É uma instituição que foi criada com essa finalidade. Então, aproveitem, voltando à questão espiritual, aproveitem a vida de vocês para aquilo que realmente importa. Lembrando do que Jesus falou, não construam tesouro na terra, construam tesouros no céu. Porque onde tiver o teu tesouro, aí vai estar teu coração, né? E Jesus falou que os tesouros da terra, a traça come, a ferrugem corrói. Agora, os tesouros do céu, não. Quais são os tesouros do céu? São as virtudes. Gente, nós estamos encarnados para isso, para adquirir virtudes. São essas virtudes que nos elevam espiritualmente. E essas virtudes estão sintetizadas numa palavra, amor. Porque perdão é amor, humildade é amor. Então, o amor, ele se manifesta de várias maneiras. Então, quando Jesus falou amar ao próximo como a ti mesmo, é fazer ao próximo aquilo que você gostaria de melhor para você. E não fazer ao próximo aquilo que você não gostaria que fizesse para você. É ver o outro como irmão, tá? Então, a gente precisa pensar como espírito que está a caminho da luz. Porque todos vocês que sintonizam no MAP, eu creio que buscam essa caminhada para a luz. E vocês podem ter certeza, são muito amados, todos são acompanhados. A partir do momento que vocês querem essa mudança, essa transformação, o mentor de vocês, o anjo da guarda de vocês, já aciona todos os mecanismos para te induzir a esse trabalho interior, de mudança, de reforma íntima. Então, nós, toda hora, recebemos aqueles insights, aquelas dicas da espiritualidade que nos inspiram na nossa conduta. Abram os seus canais psíquicos para essas entidades superiores, porque aquelas inferiores nos acessam facilmente, nos momentos de raiva, de ciúme, de ira, de inveja, de egoísmo, porque nós ainda somos muito imperfeitos. Então, vamos trabalhar mais as imperfeições e vamos nos conectar com o alto, né? Os mundos, eles são habitados por espíritos em diferentes faixas evolutivas, conforme a sua condição mental, e a Terra possui as várias faixas vibratórias, é como se fossem vários mundos num mundo só. Inclusive, no estudo passado, eu mostrei a figura que mostra as esferas espirituais da Terra. Toda hora eu estou mostrando isso. Não vou mostrar não vou mostrar hoje. Mas a morte física, ela deixa de ter o caráter horrível que tem em mundos inferiores naqueles mundos superiores. Então, em mundos superiores, a morte, que a gente entende como morte, não existe mais. E o Espiritismo convida muito a gente para olhar a vida de outra maneira. Então, todos nós estamos tendo uma experiência. Aproveitem a experiência que vocês estão tendo. E aproveitem a grande referência que nós temos, que é Jesus. Jesus, num determinado momento, se mostrou para os doutores da lei e ele disse algo que abalou os doutores da lei. Ele falou que ele era a luz do mundo. O que acontecia? Os doutores da lei, aqueles fariseus e todas as seitas, né, que viviam ali no templo de Jerusalém, eles se consideravam verdadeiros deuses na terra. Eles consideravam os emissários de Deus. Só eles poderiam ensinar a palavra de Deus, só eles tinham o conhecimento, inclusive era interesse dele que os outros se mantivessem ignorantes. Quando surge um nazareno, lá do norte de Israel, né? E ele falando que é a luz do mundo, falando coisas incríveis. Eu sou de cima, vocês são de baixo. Eles certamente não entenderam isso. Jesus está falando, eu sou do mundo superior, vocês são do mundo inferior, né? E eu sou a luz desse mundo. Então, Jesus confrontou muitos doutores da lei.
e esse confronto, vamos entender que Jesus queria quebrar aquela ideia de um Deus punitivo, de um Deus injusto, de um único povo que era aquele povo que era o único que estaria salvo, os outros não valiam muito. Então Jesus veio falar do amor e se mostrar como o caminho para uma vida superior. Eu vou passar então um vídeo em que Jesus fala sobre isso, em que ele é a luz do mundo. E reparem como ele confronta os doutores da lei, porque é como Jesus disse, eram cegos guiando cegos. E Jesus teve que ser mais duro um pouquinho com eles, mas falando grandes verdades. Então assistam o vídeo, é de 4 minutinhos apenas e voltamos já já para comentar. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tu testificas de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Ainda que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro. Porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Onde está o teu pai? Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde vou, não podeis vós vir. Vós sois de baixo. Eu sou de cima. Vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Quem és tu? Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer, julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. E que nada faço por mim mesmo. Mas isto falo como meu Pai me ensinou. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. E viste Abraão? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse,
Eu sou. Então, pessoal, esse é o vídeo, né, em que Jesus diz que ele é a luz do mundo. E vocês reparem que Jesus falou de coisas elevadíssimas para aqueles homens que achavam que tinham todo o conhecimento das verdades e, na verdade, pouco sabiam sobre a vida espiritual. Então, Jesus diz para eles, por exemplo, eu sei de onde vim e para onde vou. Vós não sabeis, vocês não sabem de onde vocês vieram, para onde vocês vão. Eu sei de onde eu vim e para onde eu vou, né? Para onde vou, quando eu deixar esse mundo, não podeis ir. É lógico, Jesus é um espírito do mundo celeste, né? Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vocês são do mundo inferior, eu sou o dirigente espiritual desse mundo. E eu sou um espírito de luz, espírito puro, perfeito. Eu sou de cima. E eles iam entender alguma coisa sobre isso, mas eles estão lá prestando atenção, né? Ele vai falar da crucificação. Quando levantastes o Filho do Homem, conhecereis quem eu sou. Eu vou ressuscitar. Pessoal, a minha voz deu uma pifada aqui, às vezes tem que dar uma parada. Então, quando vocês me levantarem na cruz, vocês vão conhecer quem eu sou, eu vou ressuscitar, vou reaparecer para os meus apóstolos, meus discípulos, e vou entrar para a história, né? Como aquele que dividiu o tempo antes e depois de Cristo. Aí vocês vão me conhecer. E eles estão ali estupefados, vendo Jesus, né, se colocar numa condição superior a deles. É no momento que Jesus se coloca numa condição superior mesmo. Eles vão falar de Abraão, e aí Jesus vai dizer, Abraão, aquele que é o patriarca do povo hebreu, né, exultou em ver o meu dia. Ele dá a entender que Abraão, na época, teve esses conhecimentos que viria o Messias, né? E ele vai dizer assim, antes que Abraão existisse, antes que ele tivesse encarnado, antes que ele fosse criado, eu sou. Eu já era ligado a Deus. Esse eu sou é como se fosse uma das formas da manifestação de Deus, no caso de um espírito puro ligado a Deus, cumprindo as ordens de Deus. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu faço as vontades de meu Pai. Então ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. E aí todo mundo, porque ele se coloca acima de Abraão, o patriarca do povo hebreu, né? E isso era um escândalo para aqueles judeus. Então, esse Jesus incompreendido para aquela época continua sendo incompreendido hoje, porque Jesus veio falar das coisas espirituais. E embora aqueles doutores da lei, não todos eles, como Nicodemos, por exemplo, que já era aberto às coisas espirituais, mas todos aqueles religiosos daquela época, que se apresentavam como religiosos, como quem está representando um papel, na verdade, poucos sabiam das coisas espirituais, ou eram fechados para isso, que para eles era mais importante ter o poder, o domínio, a riqueza, porque todos eram ricos, eles se fecharam aquilo que Jesus trouxe, né? Falando do amor, falando da humildade, do amar o vosso inimigo. Então, eles não viram Jesus com bons olhos. E Jesus continua nesse trabalho e continuam muitos espíritos agindo como os doutores da lei, ignorando a esse Jesus, ignorando esse chamado do alto. E na nossa vida, na nossa encarnação, vocês, pelo menos que estão assistindo o MAP, vocês já atenderam esse chamado. Vocês já pararam um pouco a rotina de vocês para dedicar um tempo às coisas espirituais. Isso é muito importante, isso é sinal de maturidade, tá? Então, aproveitem a vida, aproveitem essa existência para vocês crescerem, né? Porque o que Jesus está fazendo está nos acolhendo,
Porque no passado nós erramos muito e nós fomos convidados então a esse retorno, vamos dizer, à casa do Pai. Nós nos afastamos muito em determinado momento. É lógico que cada um de nós tem uma situação diferente, não sabemos do nosso passado, mas eu diria que a maior parte de nós está vindo de uma condição de vida de muito sofrimento nas outras encarnações, porque nós viramos as costas a essa lei de amor e agora nós estamos retornando, querendo ser felizes, querendo realmente nos dedicarmos a uma condição superior. Chega de sofrer, cansamos de sofrer, né? Eu acho que muitos de vocês que estão me assistindo devem estar concordando comigo, pensando assim, realmente estou cansado de sofrer, eu estou cansado de viver sem um propósito, eu preciso ter um propósito, eu preciso seguir uma linha e vou investir nisso, vou investir mais nessa minha existência espiritual. E esse retorno à casa do Pai, ele está também bem relatado numa passagem em que Jesus fala sobre isso. É a famosa parábola do filho pródigo. O pródigo, no caso, é aquele que esbanjou muito. O pródigo é isso, tá? O filho pródigo não é de prodígio, não. É pródigo no sentido de esbanjador. Então, Jesus vai falar de um pai de família que tinha seus filhos, e um deles pede para vender tudo, pega o dinheiro e vai para a vida. E mais tarde o filho retorna. Vamos deixar a interpretação para depois. Eu convido vocês a assistirem mais esse vídeo, a parábola do filho pródigo, e reflitam sobre essa condição, vejam o sentido espiritual da parábola e voltamos já já. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa,
e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse: veio teu irmão. E teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai instava com ele. Mas, respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Então, pessoal, essa é a parábola do filho pródigo, e vocês reparam que é justamente a situação de muitos de nós. Tomamos caminhos equivocados, sofremos muito, e agora nos voltamos para Deus, e Deus nos recebe de braços abertos. Esse é o pai da parábola, né? É Deus. E o filho pródigo gastador são aqueles que se desviam do caminho, e sempre que se voltam para Deus, esse Deus amoroso recebe de braços abertos. Aquele outro irmão é aquele que não compreende, né? Que acha que Deus é bom demais. Não seja tão bom assim com ele. Ele vendeu tudo, se desfez, mas os espíritos superiores não pensam assim. De repente, um de nós vai pensar, né? Então, a mensagem espiritual de Jesus é muito ampla, é muito avançada para aquela época. Por isso que ele disse que no futuro ia enviar um outro Consolador para explicar todas as coisas e relembrar o que ele havia dito. Porque Jesus deixou tanta informação que nós precisamos de tempo para digerir essas informações. E muitas das coisas que ele deixou não seriam totalmente compreendidas, a não ser quando a ciência despontasse no século XIX. Para a gente entender outros mundos, as faixas vibratórias, energias, a matéria em vários estados. Precisava haver um linguajar e um desenvolvimento mental. Por isso que Jesus fala, ó, muitas das coisas que eu estou explicando vocês não entendem, e muitas eu teria que explicar que vocês não compreenderiam. Por isso eu vou rogar ao meu Pai para no futuro enviar o outro Consolador, é o que eu acabei de falar, para explicar tudo, relembrar o Evangelho, com uma visão espiritual. E essa é a missão do Espiritismo, tá bom? Então, nós temos na Terra essa situação de uma imensa massa de espíritos ainda precisando despertar para essa realidade espiritual.
Eu comentei no estudo passado sobre os resgates que estão sendo realizados pelos espíritos de luz, mergulhando nas trevas, retirando esses irmãos nossos que ainda estão muito voltados para o mal, mas que numa condição, tentando nos colocar numa condição de espíritos superiores, que nós não somos, mas imaginemos que nós somos, nós vamos ver esses espíritos trevosos como filhos rebeldes, como irmãozinhos menores, rabugentos, que fazem muita maldade, mas que um dia vão voltar para a casa do Pai. Esses são os filhos pródigos que no momento precisam de algumas lições ainda mais duras para despertarem e voltarem para a casa do Pai. E a nossa visão deles tem que ser essa visão de compaixão, de compreensão da condição em que eles se colocaram. E ao serem exilados para um mundo inferior, onde vão sofrer muito, reencarnar por séculos numa condição inferior, aquilo é o que eles precisam, não é castigo de Deus. E nós temos que ter compaixão, porque imaginem que um irmão de vocês, um filho de vocês esteja nessa condição de espírito que será exilado ou de um espírito que está nos umbrais sofrendo. Às vezes um filho de outra vida que você não lembra agora, mas que você se lembrasse hoje e se soubesse que um espírito trevoso desse foi um seu filho de outra vida e você pudesse reviver aquele sentimento de amor por esse filho, você choraria de tristeza e de compaixão por aquele filho estar naquela condição trevosa, entenderam? Essa tem que ser a nossa visão. Então vamos ver essa dor toda que existe no mundo com compaixão. São espíritos que estão causando dor aos outros por ignorância, mas a espiritualidade está trabalhando e vamos trabalhar nós também. Vamos primeiro, como disse Confúcio, né? Quer mudar o mundo? Mude a você. Então vocês querem mudar o mundo? Se transformem. No ambiente doméstico de vocês, sejam um exemplo. É difícil isso? Entre os amigos, façam os amigos verem você de outra maneira. Não que você é um santo e tal, não é nada disso. Mas, olha, que vocês mostrem, olha, eu estou tentando mudar. E uma palavra de mais conforto, uma conversa mais elevada, né? A gente precisa, nos grupos de amigos, ter conversas mais elevadas. E aí, fora dos grupos das pessoas que não são espíritas, às vezes é difícil abordar certos assuntos espirituais, porque as pessoas pensam que você quer empurrar ela para uma religião. E a gente tem que quebrar um pouco essa coisa de religião, como aqueles grupos, né? E falar de espiritualidade. Nós temos que falar de espiritualidade. É até uma boa maneira de... Gente, eu queria falar com vocês sobre... Olha, vocês sabem que eu sou espírita, mas não é para empurrar vocês para o espiritismo. Eu queria trocar uma ideia com vocês. Como é que vocês veem a vida? Por que vocês não acreditam em reencarnação? Qual é a barreira que existe? Trocar uma ideia. Vamos conversar aqui entre amigos, entendeu? E levar uma conversa mais elevada, talvez. Porque entre espíritas é mais fácil, né? Falar de espiritualidade. Mas entre os que não são espíritas, às vezes é difícil. E a gente precisa desenvolver um pouquinho mais isso. Então, nós estamos nesse mundo de dor, de sofrimento, vendo o trabalho dos espíritos desencarnados, dos espíritos de luz, mergulhando nas trevas. E nós temos que fazer o nosso papel aqui. Nós estamos aqui, entre nós, em torno de nós está o umbral. Então, vamos ajudar esses espíritos que estão em dor, em sofrimento. Vamos ajudar, mostrar pelo exemplo, né? Eu falei para vocês na semana passada dos resgates de Isabel de Aragão. Quem não conseguiu acessar o programa passado, tente acessar. É um espírito que mergulha nas trevas e que é a ministra veneranda de nosso lar, para resgatar os espíritos que estão em dor, em sofrimento. Então, esse trabalho sempre é feito. Quando grupos de espíritos desencarnam numa guerra, por exemplo, eles são recebidos
na coletividade, em grupos grandes, porque às vezes as pessoas desencarnam isoladamente e desencarnam em grupos. Então, acontecem coisas no mundo em que grupos chegam na espiritualidade e são acolhidos. Grupos de espíritos que já estão em condições de serem resgatados. Porque aqueles que estão numa condição inferior ficam já nos umbrais. Mas aqueles que ultrapassam o umbral são resgatados. E eu queria lembrar a vocês uma cena do filme Nosso Lar, que eu considero muito bonita, que é justamente de resgate, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Já passei esse vídeo várias vezes, vou passar outras vezes no futuro, que mostra o acolhimento dos espíritos que desencarnam em muita dor na Segunda Guerra Mundial, o acolhimento deles na colônia Nosso Lar. Assistam esse vídeo sobre os resgates espirituais e voltamos já para encerrar. Em setembro de 39, espíritos de elevada expressão hierárquica desceram dos céus. Os clarins foram ouvidos ao longe. A cidade iria passar por momentos importantes. Amados irmãos, cidadãos do nosso lar, ministros, como vocês sabem, o nosso trabalho de ajuda aos que vieram do planeta tem exigido disciplina, abnegação e muito devotamento. O processo de renovação da vida humana chega ao ponto de ebulição. Venho pedir esforço redobrado aos que estão nos serviços edificantes de nossa colônia. Uma grande guerra de alcance mundial começa. E não se sabe ainda quando terminar completo. Milhões e milhões de almas voltarão em breve ao mundo espiritual. Que Deus tenha misericórdia de nós. Todas as cidades espirituais ao redor do planeta se unem em rogativos e trabalhos de paz. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu nada temerei, porque o Senhor está em mim.
Então, pessoal, assistiram o vídeo do nosso lar. Vocês veem como nós somos amados, como ninguém fica abandonado, como que é o trabalho abnegado desses espíritos. Então, todos nós que já estamos voltados para uma espiritualidade, que já procuramos trabalhar no bem, quando passarmos para o lado de lá, somos candidatos a serem esses espíritos que vão receber os outros. Nós vamos estender nossos braços e vamos resgatar, inclusive, entes queridos nossos que estão em sofrimento. Isso é muito bom, isso deve ser motivo de felicidade para todos vocês. Vocês imaginarem que vocês vão estar numa condição de ajudar a família de vocês, os amigos de vocês, mas para isso é preciso que vocês se coloquem nessa condição. É muito melhor essa situação do que a daqueles que estão sofrendo, estão no umbral ou que estão precisando de braços estendidos, né? Que sejam vocês aqueles que vão estender os braços para os que estão sendo resgatados. E por que não estender os braços desde já? Aí, de novo, eu vou falar do MAP, das casas espíritas em geral, mas aqui falando do MAP, para que vocês também frequentem o MAP e pensando na possibilidade de serem trabalhadores, aqueles que já não são, para que vocês sejam aqueles que vão estender os braços para as pessoas que procuram a casa em dor, em sofrimento. Nós podemos começar a fazer esse trabalho já do lado de cá. E do lado de lá, nós simplesmente vamos continuar o trabalho. Então, é esse convite que Jesus nos faz, para nós nos voltarmos para o amor, para o bem, para o equilíbrio, e que nós sejamos aquele filho que retornou para o caminho da luz e que não vai se desviar mais desse caminho da luz. Vamos rumo ao mundo de regeneração, numa condição de mais equilíbrio, mais lucidez e mais felizes, que é o que todo mundo quer, né? Então, eu acho que por hoje é suficiente. Passei aí vários vídeos para vocês. Espero que vocês reflitam sobre essas coisas, sobre o momento importante que estamos vivendo e sejam os trabalhadores da última hora. Sejam, desde já, os trabalhadores da luz, tá? Busquem o equilíbrio, a paz e conexão com a espiritualidade superior. Jesus conta conosco para que nós possamos fazer parte desse time, dessa equipe da luz. Uma luz pequenina ainda, mas que começa a brilhar. Então, que Jesus abençoe a todos vocês. Obrigado pela atenção. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.